aí, Mauro, o programa tá demais, né? Mas nesse quadro, além do nosso convidado, nós trouxemos um outro profissional, né, também convidado pela Andrea, o Marcos de Paula Souza. Ele é da empresa Remoto Central Automação Residencial. E ele vem falar hoje sobre automação em condomínios, não é mesmo? Automação é curioso, sabe? As pessoas não têm. Tecnologia nova, né? Muitas pessoas não É uma conhecem. tecnologia nova que está muito linkada à facilidade e também à acessibilidade, que eu falo tanto aqui, que é muito legal, porque você facilita a vida de todo mundo. Certo, Marcos? É isso aí, Mauro. Você que veio para nos contar um pouco a respeito de automação. Isso mesmo. Automação hoje a gente pode fazer toda a parte de controle. Os síndicos gostam bastante porque as experiências que nós tivemos, por exemplo, com som ambiente, é muito interessante, né? O morador, ele pode na academia colocar um som direto do Bluetooth dele, direto no sistema de som ambiente. A gente pode fazer isso, ligar ou desligar em horários programados, travar o uso a partir de um horário delimitado, controlar volumes. Isso na parte de som. E tem aplicações bem interessantes com relação a controle de motor, controle de iluminação. Bombas de piscina. Bomba de piscina colocar no automático, horário de funcionar, bastante coisa interessante. O que é legal, tem a parte bonitinha, né, que é a parte de academia, som, vídeo e tal, mas você tem a parte que ninguém vê. E que às vezes, por exemplo, acontece muito você ligar as bombas em horários que não são muito à noite para não acordar ninguém. Você tem uma série de controles que você pode ter, alguns cuidados, e que facilita a vida do síndico, barbaridade, né? Eu costumo dizer o seguinte, que existem algumas coisas que você coloca para funcionar, que você está curtindo ali, que está usando ou pondo para funcionar numa hora de necessidade. Mas existe também algumas situações que são rotinas. E as rotinas são muito interessantes elas entrarem de forma automática. Então, para entrar uma rotina de forma automática, é muito simples. Pelo smartphone do síndico, ele tablet, consegue... um smartphone, não sai de casa. Nem sai de casa, ele consegue mudar uma rotina. O horário de verão agora é tal hora, então a luz vai acender um pouquinho antes, né, um pouquinho mais tarde, aliás. E ele consegue mudar as rotinas de forma muito simples. E o que gera uma economia grande para o condomínio, quando você reduz custos, porque você vai ter a iluminação do seu prédio na hora certa, você não vai gastar energia à toa, você vai ter, por exemplo, um controle da altura do som na sala de festas, você pode limitar aquela altura ao aceitável na convenção daquele condomínio, na verdade, você evita exageros, evita conflitos, né, internos. Você tem toda a parte de som ambiente. Hoje em dia tem muitos edifícios, muitos condomínios, que você tem um som ambiente não só na academia, mas você tem nos elevadores, você tem uma série de lugares no hall de entrada, que é, aliás, muito simpático, e você pode controlar isso. Está tudo aplicado dessa forma, né? Tá dessa forma, é bem legal. E isso não fica só na área comum do prédio, do condomínio, mas é uma tecnologia que se usa em casa. Né? Você Sim. pode usar com relação a, por exemplo, o controle de ar-condicionado, é bem legal. Motores em geral, tudo que tem um controle remoto, eu tenho um aplicativo que eu posso estar controlando de uma forma simples, de uma forma bem interessante. E aqui, Marcos, nós falamos pro síndico, que é realmente o nosso grande teleinternauta, né? Porque ele ali está acumulando informações para poder fazer uma boa gestão, né? E aqui é isso, é o nosso apoio, mas também do condômino, né? Então, nesse universo do condomínio, existem os condôminos que podem também se aproveitar dessa tecnologia para ter o conforto na sua casa, né? Não só no seu home theater, na programação das áreas comuns do seu apartamento, as luzes de vigia, enfim, do som ambiente dentro do apartamento. Você pode ter uma série de controles interessantes também internos, né? Na parte de apartamento, a gente falando já dentro da casa do morador, a gente tem muita tecnologia que hoje a gente pode controlar. Desde uma lareira acender, hoje pelo celular, e a gente tem alguns vídeos que a gente já demonstra isso. A biometria integrada, dependendo do dedo que eu colocar na porta, eu posso ter a luz acesa, entrar com uma música, um fundo ambiente, um som ambiente. Você grava várias cenas, né? Cenários. Cenários, né?
que você, por exemplo, isso aí voltado um pouco, eu estava conversando com você sobre acessibilidade. Gente, não é só sobre smartphone. Você tem equipamentos até que por voz. Você tem Exatamente, Mauro. para gente que não enxerga também tátil, né? No smartphone que você estava me falando. Isso mesmo. Então a pessoa chega em casa e ela, sei lá, fala uma palavra tipo som. E aí liga o som, reduz a intensidade da luz, diminui a luz. Você tem uma série de Exatamente. cenas que você grava. Som 2. E aí você vai ter um outro tipo de cena. É muito legal isso, né? Isso já vem sendo usado muito fora do Brasil, né? Em outros países, assim. E aqui no Brasil, as pessoas estão aderindo bastante a esse tipo de serviço ou não? Elas estão aderindo por causa de custos. Hoje o produto ele se desenvolveu muito. Hoje tem muita concorrência de fabricantes de tecnologia nacionais. Então o que a gente teve? Uma redução, uma viabilidade muito grande com relação a custos. E hoje a gente usa uma tecnologia de automação aplicada às rotinas do dia a dia. Uma situação interessante. Um cliente nosso com criança pequena, dificuldade para dormir. Então o que a gente faz? A gente programa uma rotina 9h30 da noite para a luz diminuir 50%. Aí é uma coisa que mexe com o cérebro da gente. Sim. A pupila vai dilatar, o corpo começa a relaxar e automaticamente as crianças vão ter sono e vão para a cama mais cedo. Então, assim, o dia a dia das pessoas, o que elas Você fazem... ambientaliza mesmo. Você faz aquela coisa... você vai direcionando ali o uso daquele espaço, daquele ambiente, de Exatamente. acordo com as suas necessidades. Nós saímos daquela época... Vai condicionando as pessoas à prática, né, de algumas ações aí. Ela vira do dia a dia. O conceito que a gente tem de automação é a automação ser uma coisa do dia a dia, uma coisa que agrega conforto para o morador. Então, assim, já foi aquela fase que a automação seria alguma coisa para ostentar alguma Já coisa. foi proibitivo, né? O preço eu me lembro que no início dessa brincadeira, né? Era proibitivo, tudo material importado. Você dependia de uma internet que é ruim. Não que a nossa internet seja uma maravilha, porque nós estamos aí 80º alguma coisa no mundo de internet, é muito ruim. Mas hoje você tem os softwares estão muito desenvolvidos e estão globalizados, né? Então você reduziu muito o custo final do produto automação. Exatamente. Então, assim, uma central hoje, o aplicativo no celular, é uma coisa acessível hoje para qualquer pessoa hoje conseguir controlar. Então a gente tem um mundo muito grande. Tudo que tem controle remoto, tudo que tem motor, tudo que tem qualquer equipamento eu posso aplicar ele hoje numa tela amigável. Esse é um dos nossos trabalhos, né? Então o que a gente faz é fazer com que o próprio aplicativo, a carinha dele, seja uma coisa que qualquer pessoa controla as coisas em casa. Inclusive, nós fizemos uma senhora de 89 anos controlar os recursos da casa dela, e essa foi a nossa maior vitória, que bate com o que a gente sempre prega de automação é uma coisa acessível para qualquer pessoa. Então é claro que é uma tela no iPad mais simples, né, uma tela grande que ela tem tudo que ela gosta de usar. O ar-condicionado, o canal da novelinha dela ali, som ambiente para os netinhos. Então é uma coisa Muito simples bom. e que facilita a vida dela. E eu vi que essa tecnologia eu também já vi ela aplicada por exemplo, a monitoramento de idosos. Por exemplo, você aplicar toda a ambientalização e aí de repente se ela tem um telefone de emergência fácil, onde ela com um simples toque ela aciona uma ambulância ou um parente próximo. Quer dizer, você Sim. pode automatizar a esse nível, né? A casa toda. Então, O assim, médico, você parte de cenas. aperta faz um determinado comando e você acessa seu médico diretamente, alguma emergência, alguma Olha coisa. quantos benefícios, né, Mauro? É Uma muito coisa legal. impressionante. Essa personalização é a cereja do bolo, né? Então, Muito assim, legal pegar isso. uma casa, um projeto, a partir do momento que eu fiz a lição de casa, qual que é a lição de casa? Vamos cabear tudo, deixar tudo preparado, tudo se comunicando. Hoje a gente está na moda da internet das coisas, né? Que a gente está falando bastante na mídia. Então, se eu tenho todos os equipamentos interligados, eu consigo criar cenários muito interessantes para os usuários e que cada um usa de um jeito. Na mesma casa, o iPhone do filho é de um jeito, o iPhone do proprietário do pai da família é de outro, né? Você pode monitorar, e o pai pode monitorar o que o filho está fazendo lá do escritório, né, se ele quiser.
de qualquer lugar do mundo, né? É. Então, uma vez que eu tô chegando em casa, ou eu tô saindo do escritório, antes de sair de carro, eu pegar o celular e falar assim, eu já quero colocar ali A banheira quente. banheira quente, Quero pegar, porque ar-condicionado. eu quero que o teu ar-condicionado esteja na temperatura tal. Eu quero chegar lá e quero que a água da minha banheira esteja Muito bom. tal temperatura. Maravilha. Exatamente. Então, isso é Coisa que super a gente útil. via só super em aplicável. filme que hoje é possível se fazer, né? Né? Muito legal. Isso é. Adorei. E só uma última pergunta, que é assim, essa parte técnica, que é o cabeamento, que é a lição de casa que você se referiu. Essa pergunta é legal. Essa é a mais Esse é o complicada, desafio, né? porque você tem que fazer isso sem ficar. Eu tô me referindo porque é que nem quando você o cara que vai TV a cabo na sua casa, Sim. o cara passa com o cabo até no seu nariz, sabe? E fica aquela coisa É. horrorosa pendurada em tudo que é lugar. Funciona assim, Mauro. A gente tem soluções hoje, uma tecnologia sem fio, a tecnologia wireless, Wireless. desenvolveu demais. Hoje eu consigo pegar uma casa 100% pronta, decorada, acabada. Alguns itens eu consigo automatizar sem fio. Por exemplo, iluminação. Eu não preciso quebrar, fazer uma infraestrutura. Eu consigo automatizar uma casa, um apartamento pronto. Um condomínio pronto, sem fazer reforma. Pelo sistema wireless. Pelo sistema wireless. Ok. Então eu consigo, a parte de áudio e vídeo, a gente já tem alguma limitação. Áudio e vídeo trafega muito por cabo, Por com cabo. melhor qualidade. Mas existem soluções, né? Existem produtos que hoje eu consigo automatizar sem fio algumas casas. A Remoto Central é uma empresa especializada na solução wireless há 6 anos. Né? Então a gente trabalha muito com esse foco. O retrofit, as casas prontas, é uma das nossas especialidades. Então hoje a gente consegue automatizar muita coisa. Alguma coisa ou outra acaba sendo inviabilizada. Né? Uma coisa é fato, quem está fazendo uma reforma, quem está fazendo uma preparação, hoje a gente consegue minimizar custos, porque a solução wireless tem o seu preço também. Né? Claro.